Abra sua Bíblia nesse conhecidíssimo provérbio, provérbio 18, versículo 21, para que nós possamos mais uma vez, irmãos, lembrarmos dos princípios que tem em volta desse provérbio sobre o poder da palavra. Estou com a NVI, tá, Jéssica? A NVI diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A Bíblia, esse versículo cabe muito bem para dizermos então que há poder na palavra. Mas qual que é o poder da palavra, irmãos? O poder da palavra, ela permeia entre três fatores. Quem está dizendo? O outro fator é o que está sendo dito. E o último é como está sendo ouvido isso. A palavra vai ter poder diante dessas três coisas. E nós temos, quando a gente vai aprender sobre comunicação, a gente aprende os fatores do emissor e do receptor, né? Então nós temos pelo menos três emissores da palavra. Um é Deus. Então a Bíblia fala que ela é a palavra de Deus. Quando é Deus que diz, a palavra tem todo o poder. O poder está completo na palavra de Deus. Mas o poder da palavra de Deus, ele sempre vai chegar no quem está ouvindo e como está ouvindo. Então Deus, a Bíblia diz em Romanos 4,12, olha o que a Bíblia fala sobre ela mesma, em Hebreus, não Romanos, Hebreus 4,12, a Bíblia diz assim, ó, muito maravilhoso esse versículo, a Bíblia diz assim, ó, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus, quando é Deus que diz, ela tem todo o poder. Nós temos um outro emissor também, que realiza um misterioso ministério de acusação diante de Deus, que é o diabo. A Bíblia nos traz a informação sobre esse ministério de Satanás no capítulo 12 de Apocalipse. Vai lá para vocês encontrarem essa revelação. Capítulo 12, versículo 10 e 11. Abre a tua Bíblia lá, Apocalipse 12. A Bíblia diz assim: então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. A Bíblia vai dizer no versículo 11: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Então tem outra palavra de acusação que sai, pelo menos a Bíblia deixa bem claro aqui, que é o ministério de Satanás. Ele acusa, a Bíblia não diz como que ele faz isso, quais são os argumentos que ele usa, mas fala que ele foi vencido, e ao ser vencido, foi encontrado acusando os nossos irmãos de dia e de noite. Interessante isso. Então nós temos o terceiro emissor, que somos nós, as pessoas. E aqui nós precisamos olhar bem para a palavra mesmo, irmãos, para
não ficarmos à mercê das doutrinas em volta das palavras que nós dizemos. Então vamos cuidar de nós então, porque já fomos aqui bastante ministrados sobre o poder da palavra, e fomos transformados meio que quase que deuses criadores assim, quando fomos estimulados a declarar, declara que acontece, declara que acontece. E muitas vezes, muita gente se decepcionou, porque fez muitas declarações aí que não aconteceram. Mas a Bíblia vai nos exortar a tomarmos cuidado com o que nós dizemos, porque há um certo compromisso diante de Deus. O primeiro toque, irmãos, é sobre algo que parece que Jesus não falou sobre isso, mas ele disse, abre a tua Bíblia em Mateus, capítulo 5, olha algo, versículo 22, olha algo que é muito comum entre nós, e olha o que Jesus falou sobre isso. Mateus 5, versículo 22, na minha Bíblia está assim, ó, e é na de vocês aí que a Jéssica está pondo também. Versículo 22 diz assim, ó, pois eu digo que, é isso mesmo? 5:22. Alguma coisa errada aqui com o meu texto. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e também qualquer que disser ao seu irmão louco ou raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o inferno. Olha que alerta que Jesus deu sobre as nossas palavras. A disposição que você tem de ofender alguém está te expondo a uma situação de julgamento. Gostei muito de que continua valendo os princípios iniciais. Quando se trata entre nós, a palavra pode ter poder, depender de quem está falando, o que está falando e como a pessoa está ouvindo. É muito bom que nós tenhamos esta convicção. Não há um poder mágico na palavra, só porque foi dito vai acontecer, mas precisamos considerar que há ensinos bíblicos para que nós tomemos muito cuidado com o que falamos. Olhe para Provérbios capítulo 15, versículo 1. Só para você ter uma noção, isso aqui é uma verdade do meu e do seu cotidiano. A resposta calma, diz Provérbios 15, 1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha o nosso grande desafio com relação ao poder da palavra. É um grande desafio você acertar no conteúdo que você vai falar e no tom que você vai falar. Isso tem muito a ver com o poder da palavra. A Bíblia vai deixar bem claro de que há uma possibilidade da gente matar alguém espiritualmente falando, ou então trazer vida para alguém com o poder que
a palavra tem, segundo Provérbios que nós lemos aí. Mas uma coisa que Provérbios diz, há uma possibilidade de trazer vida ou morte, mas o que fica bem claro nesse Provérbios é que todos sofrerão as consequências daquilo que está sendo dito. Pois aquele que a ama, aquele que bem utiliza o final do provérbio, comerá do seu fruto. Então, irmãos, é muito interessante você saber de que há princípios bíblicos em volta do que a gente diz. E aí vem algumas coisas que é muito forte para nós. Quando a gente diz assim nas nossas relações, de quem está falando? Existem algumas pessoas que elas são ouvidas de maneira diferente dentro do seu contexto. Por exemplo, o pai se dirigindo aos filhos. Os pais, principalmente nós, os pais, devemos tomar muito, muito cuidado. Porque é impressionante como palavras que nós dizemos assim, ela acaba encontrando dentro dos nossos filhos, pode fazer um estrago na vida deles, por conta da maneira que eles ouvem, ainda que seja uma palavra infeliz, ou não queria dizer daquela forma. Então tem algumas pessoas, os pais, marido e esposa, filhos para pais, amigos próximos, irmãos, é impressionante, a depender da intimidade que você tem, a palavra que o outro diz, chega nos teus ouvidos de maneira diferente. Então, quanto mais íntimos formos, quanto mais próximo das pessoas nós formos, mais fortes serão as nossas palavras. Por quê? Porque o indivíduo dá um poder para a palavra que eu estou dizendo. Ele que dá o poder. Existe uma frase que foi atribuída a Santo Agostinho na minha última pesquisa, mas não creio que seja não. Eu já ouvi outros, mas eu vou ficar com as minhas pesquisas. É uma assim, ele diz assim, a força da ofensa não está em quem ofende, mas em quem é ofendido. É impressionante isso. Mas quando é um pai que está ofendendo, o filho dá muita força para a ofensa. Quando é um estranho, a gente nem liga. Mas quando é o marido que está ofendendo, a esposa dá muito poder para a ofensa. Quando é a esposa que está ofendendo, dá muito poder. Então, irmãos, precisamos tomar cuidado com o que falamos e para quem falamos. O ideal é que venhamos cumprir o princípio de Efésios capítulo 4. O que diz Efésios capítulo 4? Vá lá, por favor. Vou citar o versículo para vocês aqui. A Bíblia diz assim, Efésios capítulo 4. Versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem.
A gente precisa estar preocupado com esse princípio. Porque quem está falando pode ser atribuído a ele um poder muito grande à sua palavra. Por isso tome cuidado, tá? Tome cuidado aí. Pai, mãe, esposo, esposa, irmãos, amigos próximos, pastores. Os pastores, e essa palavra é para mim, toma muito cuidado. É interessante, irmãos, que por que não é mágico? Assim, porque o indivíduo que está ouvindo uma palavra que não está trazendo vida para ele, quem dá poder a esta palavra é quem está ouvindo. A Bíblia tem um princípio que tudo é possível ao que crê. Se você crê no que está sendo dito para você de maneira negativa, e você tomar atitudes em volta do que você está ouvindo, que comprove o que está sendo dito ao seu respeito, essa palavra vai ter muito poder. E o lado positivo também, não adianta sermos abençoados, recebermos profecias, palavra de ânimo, para que vençamos as nossas dificuldades, se não ouvirmos tais palavras e tomarmos atitudes que comprove que eu sou essa pessoa, que consigo, que sou essa pessoa vencedora. Então, há poder nas nossas palavras, desde que o indivíduo que está ouvindo tome atitudes que comprove o que está sendo declarado a respeito dele. Por isso, queridos, que é muito bom olharmos para a palavra de Deus e sermos desafiados assim. Por exemplo, diante de Efésios 4:9, é um bom parâmetro. Eu tenho dito desde o final do ano passado, que de vez em quando as pessoas ficam falando assim, que a vida é muito monótona, né? A vida é muito, cai numa mesmice. A vida do crente não é. Porque pensa em um indivíduo que deve ficar assim, se policiando para cumprir o seu ministério, é o crente. E na área da palavra, então, é brincadeira, irmãos. A gente tem que cuidar muito do que estamos dizendo. Já pensou o desafio de acertar no conteúdo, no tom e ainda nas expressões? E nós somos craques em querermos usar a nossa língua de maneira em que não traz vida nenhuma. Aí vem um outro desafio para nós. Esse é grande, esse desafio. Abre a tua Bíblia aí em Colossenses. Por isso que quando a Bíblia diz para nós que ela é viva e eficaz, né? Deixa eu dizer para vocês aqui, Colossenses 4:6. Esse é outro desafio. Olha o que diz Colossenses 4:6. O seu falar, isso aqui é o ideal para todo crente. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Que princípio maravilhoso, né, irmãos? Esse tempero com sal aqui remete lá a Mateus 5, 13 e 14, que fala que nós somos o sal da terra, né? Então a nossa palavra deve ser sempre temperada. Não pode ser insossa e não pode ser salgada, ela tem que ser temperada. É um desafio muito grande, é uma maravilha ser crente, porque você tem que se preocupar com isso. Aí vem Efésios, conforme eu li, diz assim que
Qual é o bom parâmetro que você vai ter diante de Efésios 4:29? Uma perguntinha: o que eu vou dizer agora vai edificar? O que eu vou dizer agora, lembrando de Provérbios, vai trazer vida? Eu estou com os melhores sentimentos no meu coração para falar essas palavras? Irmãos, é difícil, é um desafio, e todo momento nós estamos caindo em armadilhas e não estamos conseguindo trazer vida com as nossas palavras, principalmente nesse círculo nosso, né? Quanto mais próximos assim, é maravilhoso demais a vida de quem está querendo olhar para a palavra de Deus e dali tirar princípios para a sua vida. Para concluir, irmãos, é muito bom saber assim, de que o que você anda dizendo revela quem é você. Abra a tua Bíblia, e quero concluir aqui para você ficar com a sua atento a isso. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 12 e acompanhe comigo o versículo de número 35, 36 e 37. A Bíblia diz assim, ó: o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Olha o versículo do número 36. Por isso, mas eu lhes digo, que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras, olha que revelação, irmãos. Por suas palavras você será absolvido, e por suas palavras você será condenado. Maravilhoso demais isso aqui, porque você acaba se revelando se você internamente é uma pessoa boa ou uma pessoa má, ou se você está vivendo um momento bom ou um momento ruim da sua vida. E pasmem, toda a palavra que saiu da nossa boca, a gente vai prestar contas, e é esta palavra. Por isso é que tem uma palavra fundamental que te vai tirar da condenação, é a sua declaração, a sua confissão a Cristo Jesus. A Bíblia então vai nos desafiar em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, se confessar com a tua boca que Jesus é o seu Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha que palavra, irmãos. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, para você não ficar dependendo do monte de bobeira que você já falou, acerte em uma coisa: confesse a Jesus e viva testemunhando que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador, e trate das suas falhas na sua comunicação, confessando a Cristo os muitos erros que você comete, para você nele encontrar o perdão, a purificação, e não ser de maneira nenhuma condenado, porque um dia você fez uma declaração que te isentou de toda e qualquer condenação, que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Há poder nas palavras? Sim, há poder, mas esses princípios têm que cercar as palavras que dissermos. Quem está falando, o que está sendo dito e como está sendo ouvido.